Olá, povo de Deus, Deus abençoe. Mês de agosto, mês das vocações. Vamos fazer uma reflexão aqui? Agosto, vocação, Deus nos chamou, né? Nossa existência, a vida, né? Daí nascem as demais vocações, sacerdócio, vida religiosa, matrimonial. Mês de agosto, vocações. Mês de setembro, mês da palavra de Deus. A palavra de Deus vai chegar. Mês de outubro, somos enviados em missão. Chamados, palavra na mão. E agora vamos falar de Jesus para as pessoas. Por meio do nosso testemunho, por meio da pregação. Então, nós devemos saber muito bem quem nós seguimos, senão a gente não consegue caminhar. Quantas pessoas na sua vida que já passou por você, que até falou de Jesus para você, que hoje não caminha mais? O que aconteceu com elas? É uma situação, é uma pergunta que eu tenho que fazer a mim também, né? Na minha caminhada de cristão, a minha vida, cada dia, ela se parece com a de Jesus, a minha atitude, aquilo que eu faço, ou não se parece? Né? Paulo, ele vai viver tão pleno isso na sua vida que ele vai chegar a dizer assim: olha, já não sou eu que vivo, menino, é Cristo que vive em mim. Ele aprofundou tanto, ele buscou tanto deixar que Deus, que o Cristo vivesse em sua vida e que ele passasse a viver a vida do Cristo, né, por meio de suas atitudes. Então hoje o Evangelho, mês das vocações, ele tem uma pergunta muito pertinente para mim e para você. Quem é Jesus para você? Né? Jesus é uma pessoa interessante, de uma história linda. Jesus é uma pessoa legal. Jesus é uma pessoa que amou os pecadores, que multiplicou os pães. Esse texto ele sempre vem durante o ano para que a gente medite. Quem é Jesus para mim? É uma pessoa que eu acho legal a sua história, um curador, uma pessoa que expulsou os demônios. O que se passa na nossa cabeça quando eu falo em Jesus, né? Então, se eu não souber quem é Jesus, como eu vou seguir alguém que eu não conheço? Hein? Né? Então, muitas pessoas acham linda a história de Jesus. Choram, oh Jesus, no colo da mãe, Jesus na cruz, Jesus sofrendo, né? Mas precisa dar um passo além. Então, no Evangelho de hoje, nós temos a profissão de fé de Pedro, onde Jesus chega para Pedro, Mateus capítulo 16, Marcos capítulo 8. Jesus pergunta para Pedro: Pedro, meu irmão, o que é que as pessoas lá fora estão falando de mim? Quem eu sou para as pessoas? Jesus quer saber o ibope dele. O que se passa na cabeça das pessoas quando se fala o nome de Jesus? Aí Pedro vai responder: olhe, Jesus, estão dizendo ali que é João Batista. João já tinha, né, morrido. Outros que é Elias, o grande profeta que subiu na carrossel de fogo, na carruagem de fogo, menino. E outros que é Jeremias, o grande profeta também. Ou algum dos profetas. O que está na cabeça do povo é isso. Estão dizendo que o Senhor é isso, isso, isso e pronto. Né? Então uma multidão de gente que esperava o Messias, multidão de gente enferma, uma multidão de gente que precisavam de uma cura física ou espiritual, e vê em Jesus diversos sinais. Então muitas coisas se passavam pela cabeça das pessoas. Jesus quer saber. Por isso que ele pergunta a Pedro, que representa aquela comunidade. Aí depois de Pedro ter respondido essa primeira pergunta, Jesus faz essa segunda pergunta para Pedro.
A primeira pergunta para os de fora. Ó. Povão, aquela multidão de gente que a gente às vezes fica encantado. Oh, que é gente. Quer dizer nada. Opa. Quer dizer nada, né? Então, a segunda pergunta para o de dentro. E vós, quem dizeis que eu sou? Quem eu sou para você? Que participa da missa todo domingo, que é ministro da Eucaristia, que canta na igreja, que reza, que faz gosto. Quem eu sou para você? Hein? Quem é Jesus para mim? O meu conhecimento, a minha relação sobre o Cristo tem mudado a minha vida ou não? Será que as minhas atitudes se parecem com uma pessoa que nunca conheceu Jesus na vida? Porque tem muitas pessoas que nem conhecem, nunca tiveram experiência com Cristo, mas têm um testemunho belíssimo, ajudam o próximo, fazem diversas caridades, as suas atitudes parecem muito, amam o semelhante, muito mais com as de Cristo que a nossa que estamos dentro da igreja. Acredita? Hein? Muitas pessoas que não frequentam a igreja têm uma vida, tem teólogos, o Karl Rahner, se não me engano, chama-se os cristãos anônimos, Karl Rahner, se não me falha a memória, né? Então, os cristãos anônimos, que vivem uma vida bem parecida com a de Cristo. Então, aí Pedro responde: olha, tu és o Cristo, filho de Deus. Aí Jesus faz todo aquele: ô Pedro, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, o templo, o povo, pedra, Cristo, dá autoridade a Pedro. Mas Pedro teve que responder para as pessoas. Pedro teve que responder, ou melhor, para o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Eu tenho que saber quem é Jesus para poder segui-lo. Porque se eu souber quem é Jesus, se eu tiver uma vida profunda de comunhão, de intimidade com Ele, de busca, eu não vou desistir nunca. As forças do inferno não poderão me derrotar jamais. Então essa pergunta de hoje é fundamental para a nossa vocação. Quem é Jesus na minha vocação? Está no centro da minha vocação matrimonial, no centro da minha vocação religiosa, presbiteral, hein? Ou não? Quem é Ele para você que é casado? Quem é Ele para mim que sou padre? É o Filho de Deus? Ou apenas uma pessoa que apareceu por aí? Hein? Qual o diferencial de Jesus para tantas outras pessoas que apareceram em sua época? Tenho que saber. Peçamos ao Senhor que nos dê essa graça de, como Pedro, a gente poder professar: tu és o Cristo, o Filho de Deus, ou seja, aquele que a gente esperava, que veio nos salvar. Peçamos a Nossa Senhora, a intercessão, ela a Virgem da Piedade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.